Aleluia, Senhor. Tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Quero ainda orar mais uma vez por todos nós. Mas essa semana um irmão muito querido me procurou e ele estava muito angustiado e me fez eu lembrar dessa passagem, porque ele dizia: pastor, eu tenho uma angústia muito grande dentro de mim, porque eu tenho visto muitas pessoas escandalizadas e muitas pessoas escandalizando nesses dias, e essa angústia cresce porque eu não sei o que fazer diante disso tudo, não sei como me portar diante disso tudo. E é triste porque o escândalo não vem por algo que é oposto. O escândalo é como o joio e o trigo. O joio é muito parecido com o trigo, é o falso, né? E o falso não é o oposto. O falso é aquilo que é parecido. É esse que causa muitas vezes o escândalo. E quando você olha para a palavra de Deus, você começa a ver, por exemplo, em Mateus 24, que diz que nos últimos dias, pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriaria. Você começa a ver que contra isso não tem o que a gente fazer, a não ser clamar, a não ser estar diante de Deus, fazendo a nossa parte como igreja. Mas você vai ver que isso não é algo generalizado, porque a Bíblia diz que o amor de muitos, não o amor de todos. E você vai ver Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele pede o contrário. Ele sabe de algo que o Senhor falou, ele sabe que o próprio Jesus falou que nos últimos dias a maldade iria se multiplicar, a frieza iria se multiplicar. Talvez nós teríamos que aprender a conviver, a tolerar o joio, porque não é nós que vamos fazer destruí-lo, não é nós que vamos arrancá-lo. O Senhor mesmo falou quando os discípulos perceberam que não eram recebidos, os discípulos perguntaram: Senhor, tu queres que nós oremos e que o fogo do céu caia? Assim, não, eu não vim destruir o homem, eu vim dar a vida ao homem. Então, enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há vida, há esperança ainda. E o Senhor diz para nós trabalharmos nesse sentido. E Paulo ele vai orar algo muito forte em relação a essa angústia que muitas vezes não somente aquele jovem que me procurou sente, mas nós sentimos essa angústia, porque você começa a ver realmente muitos escândalos acontecerem. E o escândalo é ruim porque o escândalo, ele só é escândalo pelo nome que ele leva, por quem o pratica. Ainda que a Bíblia também diga que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vir. Então os escândalos são necessários até para você ver uma distinção, que o justo comece a se manifestar e aquele que é falso comece a ver uma diferenciação entre falso e verdadeiro. Mas o que dói, a angústia, é porque ambos levam o mesmo nome. Em muitos lugares ambos são chamados igreja. Ambos carregam o título de cristão. Mas um é verdadeiro e genuíno. E outro, infelizmente, é falso. E nós teremos que não somente conviver com isso, tolerar isso, mas suportar. Suportar as vergonhas, suportar aquilo que dizem, suportar de ver algumas pessoas se entristecendo e se angustiando e muitas vezes sem saber como lidar com tudo isso. Mas há um texto que eu quero compartilhar com você e eu quero orar com você essa manhã ainda. Filipenses 1, versículo 9, 10 e 11 diz: Paulo, mesmo sabendo que o amor seria o alvo, que o amor se esfriaria em muitos, ele pede uma coisa, para mim e para você, que para mim é chave. Se o amor de muitos esfriaria diante da maldade se multiplicando, então, por favor, nós que estamos diante do Senhor, nós não podemos ser apáticos ou cair em letargia, nós precisamos crescer em amor. Se o amor de muitos iria abaixo, o nosso precisa aumentar, subir. O amor de vocês precisam crescer. Paulo diz isso, Paulo ora por isso. Vocês começaram bem, o Senhor está fazendo uma obra na vida de vocês, Filipenses, mas eu oro ainda uma coisa por vocês. Sabendo de todo o pano de fundo profético, sabendo de tudo que viria, Paulo pede algo que é muito importante para nós, e a minha oração essa manhã é justamente por isso. Para que o amor, eu peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e discernimento. Conhecimento de Cristo e o discernimento, a sabedoria capaz de você aprovar aquilo que é excelente daquilo que não é.
de identificar aquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Como eu vou saber, pastor, aquilo que é falso ou verdadeiro? Como eu vou saber no meio de tantos escândalos, no meio de tanta confusão hoje? Não, você vai saber. Você vai saber porque se o seu amor estiver crescendo, o amor de Cristo em você estiver crescendo cada dia mais, você vai saber aprovar aquilo que é excelente daquilo que não é. Versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, não por outro, por Jesus Cristo. Ele chama, Ele mantém, Ele capacita e Ele gera em mim e você, para a glória e louvor de Deus. Duas características extraordinárias, ele fala daqueles que estão crescendo em amor. Eles são puros, sinceros. É uma característica não externa, mas interna. O coração deles seriam totalmente puros e sinceros. Do lado de dentro seriam transformados. O amor precisa crescer porque essa obra não pode parar. Parar é sinal de estar num quadro de morno, a qual não agrada a Deus. Aqueles que param tendem muito mais a cair do que a se manter. Porque parece que entram numa vala comum. Muito mais fácil ser aculturado pelo mundo hoje daquele que está morno. A forma de se proteger na realidade, de se manter, na realidade é crescendo em amor a cada dia. Crescendo em amor, e o seu amor precisa crescer. Não somente numa esfera, não somente em conhecimento, mas também em discernimento. Porque o amor é muito prático. Então vocês vão ser sinceros e vocês não vão ter escândalo algum. Se a sinceridade diz respeito a algo de dentro, a parte de ser sem escândalo diz respeito a algo externo, a sua vida, o seu estilo de vida, a sua prática, aquilo que você faz todos os dias. Ou seja, você não vai se ofender e você não vai ofender a outro. Você não vai se escandalizar e você não vai escandalizar a outro. Lembrar que escândalo é fazer alguém tropeçar, não é você exortar alguém, não é você chamar a atenção de alguém, mas é você fazer alguém tropeçar, alguém talvez sair dos caminhos. E por fim, como então, pastor, nós vamos saber distinguir em dias tão difíceis? E quanto a isso, vai ficar mais difícil. Não adianta você esperar outra coisa. Porque o Senhor mesmo falou, um dos sinais, e aqui fala, conforme, para que vocês sejam cheios dos frutos de justiça, da sua vida, e é o fruto em Cristo. E quando que nós vamos viver isso? Por que Paulo está pedindo isso? Paulo está pedindo isso porque ele está focando uma única coisa, o dia do Senhor. Vivam isso. Cresçam no amor, em graça e conhecimento, para que vocês sejam cheios de... Sejam sinceros, sem escândalo. Até quando, pastor? Até o dia de Cristo. Não é um dia, não é um mês, não é uma semana, não é um ano, não é algo que é temporário, é algo contínuo. Ele está falando, esse crescimento de vocês, igreja, precisa ser até o dia de Cristo. Por favor, cresçam em amor para que vocês possam experimentar as coisas excelentes de Cristo. Há muitas pessoas que não estão experimentando, por quê? Porque não estão crescendo em amor. Não estão crescendo em amor. Pastor, mas como que nós vamos discernir isso? Vocês vão saber. Pastor, mas é muito parecido. Vão saber. Assim como o trigo e o joio são parecidos, mas eles diferem numa coisa, nos frutos. Porque o joio não é igual ao trigo. Ele é apenas parecido. E eu oro para que você não seja parecido, mas que em essência você seja verdadeiro. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós clamamos essa manhã. Eu clamo, Senhor, essa manhã pela Tua igreja. Eu clamo essa manhã pelos Teus filhos. Para que no meio de tantos escândalos, Pai, no meio de dias como o Senhor falou, Pai, que pela iniquidade se multiplicar, pela maldade se multiplicar, o amor de muitos esfriaria. Mas eu oro, Senhor, para que os irmãos, ó Pai, os Teus filhos não sejam
enquadrados nesses muitos que se esfriariam, mas naqueles que, ó Pai, cresceriam em amor, em conhecimento, em discernimento, para aprovar aquilo que é excelente, a Tua vontade, Senhor. E para que eles fossem, ó Pai, como luz, manifestando a Tua graça, Senhor, cheios de frutos de justiça, que é como o Senhor deseja encontrar a Tua igreja. Que haja frutos, Pai, nos Teus filhos, frutos através de Cristo, de homens e mulheres que estão decidindo estar ligados, fundados em amor, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelo amor da Tua igreja, que ela cresça em amor, em nome de Jesus nesses dias. Ainda que seja tão difícil, Senhor, conviver entre joio e trigo, Senhor, e suportar tantas coisas, por ser tão parecido e carregar o mesmo nome, Senhor, mas em essência tão diferente, em frutos tão diferentes, em nome de Jesus, Pai, que haja distinção nesses dias, que haja clareza, que haja discernimento, que haja conhecimento nos Teus filhos, que eles cresçam, Senhor, em amor. Eu clamo isso, Senhor, com a Tua igreja essa manhã, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na vida da igreja, na vida dos Teus filhos, até o dia de Cristo, até que o Senhor venha, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que você seja abençoado em nome de Jesus.